Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Papo de Bacia. Esse é o segundo episódio e você é o nosso convidado especial. Você pode nos encontrar no Instagram, CBH São Lourenço. Nós também temos um site cheio de informações, atualizações, com tudo que há de importante aqui na Bacia do Rio São Lourenço. Você digita cbhsaolourenco.wixsite.com e você encontra todas as informações que você precisa. E também estamos no YouTube. Então você pode acessar o nosso canal CBH São Lourenço no YouTube e também acessar o nosso conteúdo. E hoje, no nosso papo, nós recebemos a professora doutora Daniela Maimone de Figueiredo, ela que é bióloga, especialista em biologia de ambientes inundáveis, mestra em ecologia e conservação da biodiversidade, tem doutorado em ciências e é pós-doutora em recursos hídricos e ecologia política pela UFMT. Além disso, é membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Sepotuba e é professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, além também de compor o mestrado em recursos hídricos da UFMT, campus de Cuiabá. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui nesse programa importante chamado Papo de Bacia. Papo de Bacia. A honra é toda nossa. Vai ser um papo muito agradável e, claro, suas contribuições vão ser muito valiosas. Antes da gente começar essa conversa com a professora Daniela, quero agradecer imensamente, em nome do CBH São Lourenço, o nosso patrocinador, Usina Elétrica do Prata, e também o nosso apoio, que vem da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Gerência de Fomento e Apoio a Comitê de Bacias Hidrográficas e também ao Centro de Pesquisas do Pantanal. Quero agradecer também, muitíssimo, à Associação Rondônopolitana de Proteção Ambiental, a ARPA. Todos esses são os nossos apoiadores e patrocinadores. Bom, vamos começar a entrevistar a professora Daniela, que hoje está aqui conosco no Papo de Bacia. Professora, vamos começar falando um pouco da sua trajetória, um pouco do seu percurso acadêmico, profissional. Comece contando para a gente quais foram os fatores que a levaram a seguir esse caminho, essa carreira na área de recursos hídricos e conservação ambiental. Bom, na área de recursos hídricos, né, que eu prefiro chamar a área de água como um todo, que é mais abrangente, né, do que falar só recursos hídricos, eu comecei desde a graduação, né, dizer quais fatores, digamos que na época o curso de biologia, a graduação que eu fazia na UFMT, ele tinha um forte componente voltado ao estudo das águas, principalmente do Pantanal. Então eram muitos pesquisadores e isso incentiva os alunos, né, a ingressarem nessa área. Então, eu comecei fazendo estudos sobre micro-organismos aquáticos, né, que a gente chama de limnologia também, que é a ecologia do ecossistema aquático, como é que funciona, né, como é que são as cadeias alimentares num rio, numa lagoa, né, a questão da poluição, de oxigênio, de alteração da água. Então, eu comecei meus estudos na graduação, né, com micro-organismos aquáticos, e aí fui especialização em mestrado voltado para essa área. Meu mestrado, eu fiz um estudo sobre a qualidade da água do rio Cuiabá, desde a nascente até o Pantanal. Foi um trabalho que foi desenvolvido dentro da SEMA na época, que ainda era FEMA, Fundação Estadual de Meio Ambiente. Era um projeto que eu coordenava lá dentro, que eu era funcionária concursada da FEMA, e esse trabalho eu converti no meu mestrado em ecologia na UFMT. E, posteriormente, eu desenvolvi também na Bacia do Rio Cuiabá, na época do enchimento do reservatório de Manso, né, avaliando os impactos do reservatório, como é que foi esse enchimento, né, como é que foi a variação da qualidade da água, já no meu doutorado. E a gente vai seguindo, trabalhando nessa área, né? Acabei mergulhando mesmo na questão da água, dos recursos hídricos. Depois eu me voltei mais para a questão da gestão, né? De comitês de bacia, das legislações, né? E mais na parte de governança, envolvendo as questões políticas, né? Porque a questão da gestão e governança da água está muito ligada com as questões políticas, né? Por isso também meu pós-doutorado em ecologia política. E a gente vai avançando, né? E sempre estudando, nunca para. É uma área
desafiadora, né? Que sempre tem novidades, coisas novas para a gente estar aprendendo e estudando e continuamente. A vida de professor é assim, a gente está sempre estudando, né? Então, e isso. A senhora segue em qual linha de pesquisa? Então, eu sigo na limnologia, qualidade da água, e na gestão e governança da água, são as áreas que eu mais atuo. Né? Como no mestrado em recursos hídricos, né? Eu oriento nessa parte, né? E a universidade tem um papel muito importante nisso. E também já orientei e oriento na área de educação ambiental, com foco na água também, né? Em recursos hídricos, em poluição, tudo isso. E esse seu pós-doutorado em ecologia política, ele deu um subsídio para essa sua perspectiva acadêmica de pesquisa? Sim, ele foi fundamental. Eu estive 1 ano no Reino Unido, na Cardiff University, né? E eu digo que abriram várias cortinas para enxergar certas nuances e realidades envolvidas na gestão e governança da água, né? Do aspecto político mesmo, da decisão, dos conflitos de uso da água, né, da apropriação. Então, isso foi muito importante. Né? Esse período que eu passei lá me abriu novos horizontes, né, para dar essa abordagem da água, né, no aspecto político, que tem tudo a ver com o Comitê de Bacia Hidrográfica. Exatamente, exatamente. E nesse longuíssimo percurso que a senhora fez, ligada, claro, ao meio ambiente, à preservação dos recursos hídricos, desde quando a senhora trabalhava como servidora pública na FEMA, né? E depois, posteriormente, e até esse momento, como docente, quais desafios a senhora destaca para a gente e quais foram os maiores aprendizados? São muitos desafios, porque eu passei quase 4 anos como funcionária pública na FEMA, na época, no setor de recursos hídricos, que ainda estava em construção. Eu digo que antes era um setor muito pequeno, tinham 3, 4 pessoas, hoje é uma grande superintendência dentro da SEMA. Né? E depois eu trabalhei 15 anos na iniciativa privada, eu tive uma empresa que fazia consultoria para outras empresas maiores, né? Laboratório de análise de água, consultoria, tudo isso. E depois que eu fui para a academia, né? Para a UFMT, trabalhar com pesquisa como professora, também pesquisadora. Então, cada um desses setores que eu digo que eu já passei, né? São desafios diferentes. Mas, assim, eu digo que no setor público, né? A gente aprende muito, conhece muito a realidade hídrica, especialmente de Mato Grosso, onde a gente atua, né? O aprendizado é muito grande, mas também tem muitas dificuldades, né? de realmente perceber que a agenda da água ainda não está no orçamento público, vamos dizer, não é ainda uma grande prioridade, e eu acredito que mesmo naquela época e hoje ainda precisa avançar bastante nesse sentido. Na iniciativa privada, né, as dificuldades estão mais voltadas para que as empresas percebam a importância da água também. Né, o quanto é importante elas também monitorarem a qualidade da água, né, e avançarem, né, nesse sentido, certo? E na academia, os desafios da educação mesmo, né, de altos e baixos, de épocas difíceis, onde há mudanças de governo que não priorizam a pesquisa, a educação, são fases difíceis, né? Antes nós tínhamos nossos alunos do mestrado, todos tinham bolsa para fazer mestrado. Né? Porque as pessoas têm que entender que o mestrado ele é um estudo junto com o trabalho. Porque o mestrando, o pós-graduando no Brasil, ele produz conhecimento científico, ele produz subsídio a políticas públicas, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mais de 90% da pesquisa científica no Brasil é feito nos programas de pós-graduação das universidades públicas.
Então é um desafio muito grande os altos e baixos, de governos que não priorizam, que cortam bolsas. Nossos alunos todos perderam bolsa, atualmente estamos retomando, a falta de recursos, né? Então esses altos e baixos, há quebras aí em projetos que estão em andamento, né? Em necessidade de avançar na pesquisa, a gente acaba tendo que nos adequar e reinventar, né, formas de dar continuidade ao nosso trabalho, né? E falando justamente nisso, na importância da educação e da pesquisa, como essa produção acadêmica, essa produção científica que a senhora tem estado à frente, tem dado contribuições decisivas, substanciais, para a preservação, para a conscientização do uso adequado dos nossos recursos hídricos? Então, eu posso falar melhor no sentido do programa de pós-graduação, que é o mestrado em recursos hídricos, que eu estou vinculada desde 2012, né, onde a gente tem aí mais de 100 alunos que já passaram e fizeram trabalhos de mestrado e que têm uma formação profissional, né, avançada. Então, a gente percebe que quando eles entram e depois que eles saem, o amadurecimento profissional, o aumento de conhecimento, para que eles atuem como bons profissionais nas áreas que eles atuam. Uhum. Né? Então, a gente forma aí gestores públicos, tem vários técnicos da SEMA, inclusive, que já foram alunos no mestrado em recursos hídricos, gestores ambientais em empresas privadas, em empresas de saneamento, professores, temos muitos professores da rede pública, né, e privada também, que passam, né, como alunos lá no mestrado, e você percebe como eles levam as melhorias para as escolas, né, melhorando o ensino-aprendizado, tudo isso. E a produção de conhecimento desses trabalhos, né, eles estão muito voltados a subsídios de políticas públicas, a melhoria no funcionamento dos comitês, né, a avaliação do sistema de gestão, e também a gente tem produção de tecnologias novas, de inovação. Né, nós somos um mestrado hoje que tem várias patentes já registradas, né, voltadas à área de recursos hídricos, de melhorias de sistema, de uma série de coisas. Não é uma área que eu atuo, né, eu trabalho mais na gestão, educação ambiental, mas tem os professores que trabalham nessa área de inovação. Muito bom. Hoje o Papo de Bacia está entrevistando a professora doutora Daniela Maimone de Figueiredo, em alusão ao Dia Mundial da Água e, portanto, hoje o nosso tema aqui da nossa conversa é a importância da água e a conservação dos recursos hídricos. Professora, eu quero conversar também com a senhora, já que é o seu tema de trabalho, tema de pesquisa, tema de investigação, sobre quais são, no seu ponto de vista, hoje, os principais desafios na gestão dos recursos hídricos de maneira nacional, ou seja, em âmbito nacional aqui no Brasil, mas também especificamente no nosso estado de Mato Grosso? Certo. Essa é uma pergunta bastante ampla, né? Então, eu poderia colocar aqui em âmbito nacional, né, nós temos uma questão do lado da gestão e da governança, ou seja, institucional, de funcionamento das instituições gestoras e dos comitês de bacia. Uhum. Isso é uma questão. E temos uma questão em âmbito no sentido da água como um todo, e eu pontuaria aqui a questão das mudanças climáticas como um grande desafio. Né? Nós estamos já vivenciando as mudanças climáticas, já temos um novo normal, vamos dizer assim, de clima, né? Já mudou o clima, então o desafio é enfrentar essas questões das mudanças climáticas. Por quê? Porque as mudanças climáticas, elas agravaram questões de impactos ambientais das atividades humanas sobre a água, sobre os recursos hídricos, sobre os rios, sobre os lagos, reservatórios. São impactos que já existiam, que já eram graves, ligados a, por exemplo, a questão do saneamento, de poluição por esgoto doméstico, principalmente, e principalmente causado pelo desmatamento de grandes áreas e de matas ciliares, soterramento de nascentes. Então, essa questão que já existia ligada ao uso e ocupação da terra e aos usos da água, ela vem sendo agravada pelas mudanças climáticas. Então, a mudança climática potencializou os problemas já existentes em âmbito nacional. Isso pontuando em âmbito bem geral.
Em relação à gestão e à governança em âmbito nacional, né, eu acho que uma das grandes mudanças que tivemos nos últimos anos foi a saída da Agência Nacional de Águas e Saneamento do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério do Desenvolvimento Regional, integração regional atual. Né? Então, estando antes no Ministério do Meio Ambiente, a possibilidade de ter uma visão mais geral, mais de proteção dos recursos hídricos também era maior, com todos os problemas que existiam, que sempre existem, né? Sempre precisa melhorar. Indo para o Ministério do Desenvolvimento Regional, em 2019, houve uma visão mais pragmática de olhar a água como recurso hídrico, como fim econômico, pragmaticamente falando. E não a água como um todo, ligado ao bem-estar, à proteção dos ecossistemas e todos os outros aspectos ligados à água, além do econômico. Então, são essas duas questões que eu pontuaria. Em Mato Grosso, né, vamos vir para cá, né, eu penso que, efetivamente, precisamos colocar a água na agenda política, econômica do Estado e no orçamento público. Né? As dificuldades são muitas ainda, e vamos ter cada vez mais dificuldades. Já temos vários municípios no estado que têm passado por insegurança hídrica grave, sem água para abastecimento público, e isso é resultado, basicamente, de uso e ocupação da terra de forma inadequada, com processos de erosão, soterramento de nascentes, desmatamentos em larga escala, retirada de mata ciliar, que afeta a disponibilidade de água. Então, o uso e ocupação da terra pela atividade agropecuária, eu posso afirmar que é um dos principais fatores que tem levado à redução da produção de água nas nossas bacias de Mato Grosso de maneira geral. A senhora falou em desmatamento, né? Falou em erosão também, mas destacou o desmatamento. Como essas ações humanas, a senhora poderia exemplificar para a gente, além do desmatamento, a poluição, como essas ações humanas, elas impactam diretamente na disponibilidade, mas não só na disponibilidade de água, mas também na qualidade de água? Sim. Então, quando você desmata uma área, né, a gente sempre estuda, né, lá desde o ensino fundamental, o ciclo da água, certo? E a gente precisa lembrar que o ciclo da água tem tudo a ver com a vegetação, com as árvores, né? O processo de infiltração da água do solo, ele é fundamental para abastecer a água subterrânea, e as águas subterrâneas é que mantêm as nossas nascentes produzindo água um ano inteiro. Então, para que ocorra a infiltração da água, para abastecer o lençol subterrâneo, nós precisamos ter vegetação. Onde tem floresta, onde tem vegetação nativa, a infiltração ela é mais eficiente e muito melhor. Se você desmata, você vai ter menos infiltração da água e mais escoamento e mais processos erosivos nesse solo. Né? Claro que depende de uma série de circunstâncias. Tem propriedades rurais que têm manejo adequado do solo, mas não é sempre. Né? Então, essa é uma questão. A outra questão é que a vegetação, além de ela permitir a infiltração da água no solo, ela também transpira vapor de água, que a gente chama de evapotranspiração. E essa evapotranspiração da vegetação das árvores também é fundamental para a produção de chuvas. Né? Então, a região Mato Grosso tem mais de 60% do território na Amazônia Legal e boa parte de floresta amazônica no norte do Mato Grosso. Ainda temos. E essa floresta, não só aqui, mas nem no Pará, no Amazonas, ela é fundamental para a produção da chuva que vai chover aqui no centro-oeste, no sul e no sudeste do Brasil, que é o que a gente chama de rios voadores. Então, você vê que está tudo conectado, a floresta com a água, com o ciclo. Né? Então, quando você desmata em larga escala e não mantém, não faz um manejo adequado do solo, e não mantém áreas de reserva florestal, e não protege as margens dos rios, você está degradando e evitando que a chuva volte e venha, e o ciclo da água se faça de forma harmônica, e você tenha água em disponibilidade. E quando você desmata as matas ciliares, o que acontece? Vai ter mais escoamento de água para o rio, vai causar erosão nas margens, vai soterrando os rios.
e eles vão ficando cada vez mais rasos, com alteração na qualidade da água. Você vai ter aquela água mais túrbida, né, mais suja, que a gente fala, e realmente isso é uma alteração na qualidade, é um problema também que influencia tanto na quantidade como na qualidade da água. Então, para quem está ouvindo a gente e não tem muito conhecimento sobre esse processo mais complexificado do ciclo da água. Então, o que a senhora está dizendo é, as raízes, a senhora disse que há rios voadores e rios subterrâneos, ou seja, a gente viu um rio que é apenas um, mas tem outros dois tipos de rios, né? Podemos dizer isso. As raízes das árvores, elas funcionam como uma rede. Isso. Elas seguram esse solo e a água vai penetrar nesse solo que está fixo, que está sustentado por essa rede. Perfeito. Dessa malha de raízes de árvores. Isso é uma primeira contribuição da vegetação. E a segunda é que cada espécie de árvore, de organismo vegetal, tem uma formação, ou seja, uma transpiração, e isso influencia na quantidade dessa água que é lançada e forma-se então esse rio voador. Isso. É assim? Sim, perfeito. Você colocou muito bem. Inclusive, as raízes das árvores do cerrado, elas são extremamente profundas e muito grandes, então elas são muito importantes para essa rede de infiltração da água no lençol subterrâneo, para manter as nascentes dos nossos rios perenes o ano inteiro. Por isso, o cerrado brasileiro, que é um bioma meio que desprezado, né, feinho, aquelas árvores tortas, que na verdade eu acho muito bonito. Secas, né? Eles são, o cerrado é onde você tem a nascente dos grandes rios brasileiros, da grande maioria dos rios brasileiros. Rio Paraguai, Cuiabá, São Francisco, Tapajós, que é formado, né, pelo rio Telespires e Juruena, que nascem em Mato Grosso. Então, grandes rios brasileiros, Paraná, tem as nascentes no bioma cerrado, que é considerada a caixa d'água do Brasil. Porque é no cerrado que você tem essas árvores com raízes muito profundas, solos mais permeáveis, onde você tem os aquíferos que vão manter esses rios e alimentar esses rios sempre, mesmo na época de seca, quando você não tem a chuva. Muito interessante. E esse conhecimento todo que a senhora dispõe hoje vem das pesquisas que a senhora tem realizado ao longo da sua trajetória acadêmica? Por exemplo, a senhora pode nos contar, por gentileza, o que suas pesquisas têm apontado e têm descoberto sobre os nossos recursos hídricos, os impactos ecológicos na região, por exemplo, do Pantanal? Sim, então, a minha pesquisa e o que eu oriento de trabalho dos alunos do mestrado e também na graduação são mais voltados aqui para a nossa região, né? Então, a gente tem desenvolvido trabalhos nas áreas urbanas, especialmente em Várzea Grande. A gente tem feito estudos de córregos urbanos, de áreas úmidas urbanas, né? E também um pouco no Pantanal, e também alguns trabalhos na bacia do rio Telespires, né? E também eu faço parte de um projeto com a universidade, uma pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, e a gente tem feito trabalho no canal do São Francisco, né? O canal de transposição do rio São Francisco naquela região. Então, assim, o que a gente tem percebido, por exemplo, em áreas urbanas, né, nossas, aqui a área metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande, são córregos, mananciais hídricos extremamente degradados, né, especialmente pela qualidade da água, devido a problemas da precariedade do saneamento. Ainda é um problema grave nas nossas cidades. Isso se repete em grandes cidades brasileiras, na verdade, né? E isso traduz, é um reflexo do modelo de ocupação das cidades, né? De virar as costas para os rios servirem apenas como escoadouro de lixo e esgoto, né? E também de empurrar as pessoas com menor, baixa renda para esses lugares de risco, próximo dos rios, nas margens dos rios, né? Pessoas que vão acabando tendo moradias precárias. Então, envolve uma série de questões, né? De falhas nas políticas de habitação, na política de saneamento, na desigualdade social e no modelo de ocupação da cidade, né? Porque esses córregos urbanos, eles são afluentes, no caso de Cuiabá e Varginha, são afluentes do rio Cuiabá e vão para o Pantanal. Então, vão levando
muita poluição, vão levando não só poluição de esgoto doméstico, de resíduos líquidos, mas também resíduo sólido, é lixo, é plástico. Produz o assoreamento? Produz assoreamento, né, com lixo, com resíduos, com sedimento, né, que chegam no Pantanal. Nós, na época de chuva, quando a velocidade da água do rio é maior, essa poluição chega até Barão de Melgaço, que é uma cidade já no Pantanal, né, que fica a cerca aí de aproximadamente, eu não sei quantos quilômetros, mas dá uns 200 quilômetros pelo rio Cuiabá, desde essa área metropolitana. Então você tem todo um reflexo disso tudo, porque a bacia, os rios, né, por isso que a gente trabalha com bacia hidrográfica, né, papo de bacia, né, porque os rios, eles levam o que vem de montante e vai para baixo do rio, vai levando. Então, os impactos do que você tem na parte de cima do rio vai levar e vai refletir na parte baixa. E vai parar no Pantanal. E vai parar do Pantanal. Todos os nossos rios aqui, o São Lourenço, Cuiabá, o Paraguai, né, o Tiquira, o Correntes, eles são rios formadores do Pantanal. Então, eles vão para a planície pantaneira e formam o que é uma das maiores planícies inundáveis do mundo, né, um bioma único, né, e tão sensível, né? Pantanal é hoje um dos biomas do Brasil que tem maior risco de degradação e de desaparecimento, enquanto das suas características peculiares que lhe tornam ser o Pantanal de verdade. Então, isso está em grande risco por vários fatores, inclusive pelas mudanças climáticas. Agora, isso não é exatamente uma novidade, né, professora? Isso é sabido há algum tempo. A senhora que trabalha com gestão, com governança dos recursos hídricos, diria que quais são os entraves que a gente não consegue avançar? Já que a gente conseguiu fazer esse diagnóstico, ou seja, apontar, olha, os problemas são esses, por que a gente não consegue dar passos mais significativos na preservação? Aí a gente entra na grande dimensão da água, chamada dimensão política, certo? Como pesquisador, a gente tem limitações. A gente busca alertar, fazer, até em forma de denúncias, de estudos, criar subsídios, apontar problemas, formar pessoas também que irão atuar, né? Mas, quando chega na questão das decisões políticas, são outros fatores que influenciam, outros interesses de grupos economicamente, politicamente fortes, né? Em Mato Grosso, nós temos, em termos de grupos políticos, o agronegócio é de longe um dos mais fortes, né? E é o setor que usa mais de 70% da água captada em Mato Grosso. Então, mais de 70% da água que é retirada dos corpos d'água de Mato Grosso, seja de rio, seja de água subterrânea, é destinada para o agronegócio. Tanto para dessedentação de animais, principalmente o gado, né, que é para matar a sede do gado, quanto principalmente para irrigação. Certo? Então, você tem aí um imenso, grande usuário da água que domina muitas vezes as pautas. Então, o que acontece? Nós temos uma política de recursos hídricos nacional e estadual que são robustas, que são políticas muito importantes, representaram um avanço muito grande, especialmente quando você fala de comitês de bacia, que é uma forma de participação social na decisão, né? Porque o comitê ele não é só normativo e consultivo, ele é deliberativo também, é o colegiado de participação social. Porque a água é muito importante para que as pessoas não participem. Ela é tão fundamental que a sociedade tem que participar do poder, da decisão importantes, né? Então, essas políticas de recursos hídricos, elas estão parcialmente implementadas. Então, elas não foram no seu todo implementadas em Mato Grosso, em particular, né? Então, você tem vários mecanismos de planejamento, de controle, de concessão de uso da água, uma série de mecanismos. O plano da bacia, que é fundamental para nortear todo o uso, para evitar insegurança hídrica no futuro, para prevenir falta de água, né, que precisam ser efetivamente elaborados e executados. Quando você implementa uma parte só da política, mas a outra você vai deixando, você corre o risco de insegurança hídrica. Então, em termos legais, institucionais, ligado à gestão e à governança da água, né, essa é a ponto que eu colocaria
fundamental, né? Que é efetivamente ter recursos e colocar a água na agenda política e orçamentária do Estado. Enquanto não fizermos isso, nós vamos continuar tendo cada vez mais municípios com insegurança hídrica, cada vez mais problemas, e os problemas tendem a se agravar. Nós estamos vendo isso e a tendência é essa. Então, o aprimoramento da governança da água, no seu ponto de vista, passa por uma efetiva implicação do governo nessa questão. Ou também é uma questão de planejamento, é uma questão... Porque a senhora disse que há políticas públicas que são fundamentais. Parte está sendo executada, mas outra parte não. Como é que se aprimora essa governança para que, então, isso seja integralmente aplicado e executado? Sim. É aquilo, precisa colocar a água na agenda, né? Na agenda, no orçamento. Precisa ter mais equipe técnica, precisa ter mais recurso, né? Precisa fortalecer os comitês de bacia, né? Para que eles efetivamente façam a função legal, né? De participar com corresponsabilidade com o órgão gestor nas decisões. Né? E é preciso porque nós temos alguns planos de bacia, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, mas precisa sair do papel. Né? Uma parte saiu do papel, mas não toda. Então, você tem alguns instrumentos de gestão, né, que estão bem implementados, por exemplo, a outorga de uso da água. É uma concessão para que um grande usuário possa usar a água. Perfeito. É um dos instrumentos que mais avançou no Estado. Mas você precisa ter mais estudos para mostrar onde efetivamente tem água disponível. Porque você pode dar outorga e, às vezes, você não sabe exatamente se tem água suficiente para que aquele grande usuário possa usar. E pode causar conflito de uso da água, falta de água para outros usuários e uma série de problemas. Sim. Então, a gente precisa fazer estudos. Por incrível que pareça, ainda precisa ter muitos estudos, principalmente de águas subterrâneas. Não sabemos exatamente qual é a quantidade de água que nós temos disponível, né? Qual é a taxa de recarga, o quanto podemos explorar dessa água sem secar esse manancial inteiro, sem acabar com ter um problema de acabar, pode acabar a água subterrânea, né? E ter uma superexploração que chega um momento que não vai ter mais água subterrânea, por exemplo. Né? Estou dando um exemplo. Né? Então, a gente ainda precisa aperfeiçoar muito, né? Isso entra o papel das universidades também nas pesquisas, né, de dar subsídios, conhecimento técnico científico para subsidiar essa gestão, vamos dizer, sustentável da água, né, que a gente pensa na água em curto, médio e longo prazo, para que no futuro as próximas gerações também possam ter água para usar em quantidade e qualidade adequadas para os usos. E a nossa, né? Porque a gente está vendo uma questão que é urgente e emergente, inclusive com o rio secando, né? Bom, a sociedade precisa efetivamente entrar, né? Porque se é uma questão política, se é uma questão de aprimoramento da governança, a sociedade civil também precisa entrar encampar essa discussão, né? Sim. Hoje a gente está entrevistando a professora Daniela Maimone de Figueiredo, em alusão ao Dia Mundial da Água. A gente está discutindo aqui a importância da água e também a importância da preservação dos recursos hídricos. Eu vou pedir agora para a gente colocar aqui na tela uma página na internet, um site, para a gente falar sobre educação ambiental com a professora. Professora, a senhora, inclusive, é idealizadora desse projeto, não é? Explica para a gente como foi desenvolvido, com qual objetivo e quais são as contribuições desse trabalho. Então, esse projeto, assim, eu gosto muito dele, eu trabalhei à frente dele por quase 4, 5 anos. Ele é resultado de um mestrado de uma aluna que eu orientei, que ela é professora da rede pública em Várzea Grande, hoje ela está fazendo doutorado, né, que é a Selma Nunes. Ela está fazendo doutorado na Unemat. Inclusive, foi um projeto indicado para o Prêmio ANA, da Agência Nacional de Águas. E isso, só de ser indicado, já é muita honra, assim, né, já é muito importante. Então, é um trabalho que a gente desenvolveu nessa região da Lagoa do Jacaré, que fica praticamente no centro do Cristo Rei, em Várzea Grande. É uma área úmida, muito interessante. E a gente envolveu a comunidade, envolveu escolas, então fez uma série de trabalhos. Vários alunos de graduação e pós-graduação desenvolveram seus trabalhos ali,
né? Então, é um trabalho que envolve a participação social, que ele continua ainda, eu estou um pouco fora agora da coordenação, mas ele está continuando, e agora está entrando numa etapa de restauração mesmo dessa lagoa, desse lugar, que é uma nascente de um córrego urbano em Várzea Grande, né, para que se torne um parque urbano, para que seja protegido todo esse lugar. Então, envolveu, assim, eu estimo aí mais de 300 pessoas, com professores, escolas, alunos, foram vários eventos, reuniões, teve o apoio fundamental do Ministério Público, né, através do Banco de Projetos, né, com recursos do Ministério Público. A Prefeitura de Várzea Grande também foi fundamental, nos deu todo o apoio nesse projeto. Então, é um projeto que foi construindo, né, a partir do trabalho dessa aluna do nosso mestrado, e ela falou, vamos ampliar, vamos envolver mais gente, e foi crescendo e tomou um vulto, assim, de um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso, né, porque trabalha diretamente com a comunidade, e depois trouxe várias pessoas para fazer mestrado com a gente também. Então, é um projeto que eu gosto muito, ele tem um site, né, que é lagoadojacaré.com.br, né, e ele continua ainda. Eu não estou mais muito ligada, mas é um projeto que eu gosto muito de educação ambiental, e a gente foi criando metodologias de trabalho, aí, reuniões com a comunidade, e deu um resultado muito interessante. Parabéns pela iniciativa, viu? Um trabalho belíssimo mesmo. E por falar em trabalhos como esse, relativos à educação, a senhora que trabalha diretamente com formação de pessoas, enfim, com a formação humana no campo da preservação da água, qual é o impacto positivo que ações como essa pode trazer para a preservação dos recursos hídricos? Então, no caso da Lagoa do Jacaré, ela é uma região ali que tinha muita deposição de lixo, né? Então, assim, a comunidade em volta virava meio que as costas para a lagoa, para o lugar, que é uma nascente, uma área úmida. Com esse projeto, a própria comunidade deixou de jogar lixo, teve todo um cuidado, as mulheres fizeram o Jardim das Mulheres, né? Então, assim, a comunidade começou a olhar para aquele lugar como um lugar interessante. Começaram a tirar foto dos animais, dos aves. Lá tem tuiuiu, capivara, uma série de animais ali que é um atrativo interessante dentro de uma área urbana. É uma área verde, né? É um lugar agradável, que traz um bem-estar às pessoas. Então, uma série de pontos positivos nós fomos vendo, né? As escolas também, os alunos olhando, vamos cuidar, e denunciando a prefeitura, e denunciando o pessoal que jogava lixo, né? Denunciando na prefeitura, pessoal jogando lixo. Então, teve um movimento muito forte nesse sentido. Então, quando as pessoas começam, esse é o papel da educação ambiental, começam a olhar para o seu meio, onde ele vive, o que eu tenho aqui? Eu tenho um córrego poluído, degradado, que eu passo todo dia por ele, mas eu nem olho para ele, eu nem me pergunto por que ele está assim. Será que ele não poderia ser diferente? Será que não é possível recuperar? É natural que todo córrego urbano vire um canal de esgoto? Não deveria ser considerado algo natural, né? Muito pelo contrário, né? Então, trazer um olhar crítico, um olhar diferente para o meio onde você vive, isso permite que que a pessoa também seja um agente dessa mudança para melhorar essas condições, que é possível melhorar, né? Certo. Essa participação da população, do cidadão comum, que tem muita coisa para fazer no seu dia a dia, é apenas na fiscalização e na denúncia para preservar esses recursos d'água, esses leitos d'água, ou há algo que se possa fazer, mesmo não sendo poder constituído, mesmo não sendo uma entidade consultiva, como o cidadão pode entrar nessa preservação diretamente e fazer a diferença para que a gente tenha mais recursos? Então, claro que existem ações individuais que cada um pode fazer, né, que a gente procura fazer, mas eu acredito muito mais na ação coletiva, tá? Porque eu acho que a ação individual, você coloca no indivíduo a responsabilidade e, na verdade, ela é muito mais, ela é coletiva, não tem como o indivíduo sozinho. Então, as escolas é um meio coletivo de ação, a comunidade é um meio coletivo. As organizações e os comitês de bacias hidrográficas são fundamentais como um meio coletivo, um espaço democrático,
né? Um espaço onde os diferentes atores relacionados à questão da água podem ter sua voz, podem discutir e debater uma questão, algum conflito ligado à água num comitê de bacia e decidir questões importantes da gestão das águas, né? Então, eu penso que as ações têm que ser coletivas. Quando você fala, as pessoas precisam ter educação, porque as pessoas jogam lixo, certo, tudo bem. Mas qual é a responsabilidade das grandes corporações produtoras desse resíduo? A gente sabe que as grandes corporações, por exemplo, de indústria de bebida, produzem bilhões de toneladas de garrafas PET por ano. Como que eu, indivíduo, vou conseguir resolver isso? Não vou. Então, existe uma política de resíduos sólidos, inclusive, que responsabiliza os produtores das embalagens, os produtores, as indústrias também. Fundamental, né? Então, a gente precisa colocar a responsabilidade de cada ator social, de cada um que é responsável pelo seu lado, né? Os produtores das embalagens, dos resíduos, os produtores do esgoto, das indústrias, as empresas de saneamento, qual é a responsabilidade de cada um? Né? E aí entra a coletividade como forma de fazer pressão social. Um país com uma democracia forte tem a coletividade forte, tem movimentos sociais fortes, tem comitês de bacias hidrográficas fortes. Isso é um reflexo de uma democracia saudável e fortalecida, onde a sociedade também é forte. E eu acho que o comitê é um espaço fundamental para isso. O fortalecimento do comitês de bacia passa por isso. Ele materializa, né? Exato. Essa é a gestão democrática da água, né? Materializa a gestão democrática. Isso está, inclusive, na Lei de Recursos Hídricos, na lei estadual e na lei federal, a participação, a gestão democrática, descentralizada e participativa dos comitês de bacias hidrográficas. Agora, ao lado disso, ao lado dessa participação popular, enfim, ao lado da responsabilização de cada agente social na preservação dos recursos d'água, paralelamente tem o desenvolvimento tecnológico, né? Então, as tecnologias hoje, quais são as mais promissoras para o desenvolvimento sustentável, para que a gente consiga manter os nossos cursos d'água saudáveis e com qualidade? A melhor tecnologia chama-se buscar os serviços da própria natureza. É manejar adequadamente, que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Certo? Não tem tecnologia melhor do que as árvores. Né? As árvores, elas protegem os cursos d'água, elas protegem as margens, elas protegem as nascentes, elas protegem o ciclo hidrológico e mantêm equilibrado o ciclo hidrológico. Né? Mas existem soluções baseadas na natureza, tecnologias relativamente simples e de baixo custo. Por exemplo, nossas cidades, a gente tem um modelo de ocupação de cidade que tende a impermeabilizar o solo, né? Colocar concreto, colocar asfalto. E o que acontece? Chove e causa enxurradas, alagamentos e prejuízos para todos. Choveu muito, a culpa da chuva. Não é a culpa da chuva. A culpa é da nossa forma, no modelo de ocupação que a gente tem das cidades. Existem formas hoje muito simples, chamado jardins de infiltração, que é uma solução baseada na natureza. Em vez de você impermeabilizar tudo, você faz locais com infiltração da água. Você possibilita que a água não escorra e forme enxurradas enormes e alague os pontos mais baixos da cidade. Mas você infiltra a água naquele lugar. Isso pode ser feito, inclusive, em jardins, em praças, melhorando a infiltração da água nesses lugares. Então, são soluções relativamente simples, né? De baixo custo, que precisam ser pensadas para nossas cidades. Nós precisamos buscar outros modelos de ocupação. Que é uma política pública. Esses jardins permeáveis, por exemplo, poderiam ser adotados como políticas públicas. Exatamente. Há outras ideias, há outras iniciativas que a senhora destacaria para que os governos consigam melhorar a absorção do solo, a absorção da água pelo solo? Sim, jardim de infiltração, são áreas úmidas, por exemplo, córregos em áreas urbanas. Ao invés de canalizar o córrego com concreto, que você aumenta absurdamente a velocidade da água, você mantém o leito do córrego e faz
áreas marginais com áreas úmidas, onde o córrego ele possa expandir um pouco o seu alagamento e ser absorvido nessas áreas úmidas marginais. Ao invés de fazer ele retificado com canal de concreto, que ele aumenta a velocidade, escoamento absurdo, né? E você, inclusive, perde toda a função ambiental do córrego. A única função dele é escoadouro de lixo e esgoto, nesse caso. Ele perde a função enquanto um ambiente, com ecossistema, com vida saudável, né? Com uma área úmida, com infiltração, tudo isso. Então, tem muitas cidades hoje, que a gente chama isso, inclusive, de cidade esponja, né? Que estão restaurando ambientes ao longo dos córregos urbanos, para justamente evitar enchentes e os córregos cumprir essa função até de reter essa água, de lentamente evitar, né, evitar essas enchentes torrenciais rápidas de curto tempo que acontecem nas cidades. A senhora sabe que aqui em Rondonópolis, há cerca de 10 anos, a gente teve uma grande discussão sobre o córrego Canivete, que era justamente essa ideia de canalizar o córrego e com cimento, né? Enfim, hoje é uma questão que está pacificada, tal, mas era uma questão que a população sentiu impacto e o governo apresentou essa solução. A população podia ter uma maior participação decisiva nesse tipo de demanda ou no direcionamento do que fazer em casos como esse. Isso se daria, por exemplo, pela participação dos CBHs? Então, a minha pergunta para a senhora é: qual a importância dos CBHs hoje para a gestão hídrica? Como eles podem contribuir efetivamente para a sustentabilidade dos leitos d'água? Sim, o CPH seria um fórum importante para discutir essas questões, mas quando a gente discute as questões mais locais, municipais, urbanas, eu penso que um Conselho Municipal de Meio Ambiente também seria um fórum interessante. Deveria ser. Além do CBH. Que existe, muitas cidades têm os CONDEMAs, né? Mas, geralmente, eles não funcionam como deveriam, no sentido de contar com a discussão, com a participação, de realmente contribuir com a gestão e o debate, né? Que também são fóruns que precisariam ser fortalecidos, que é uma coisa mais local, né? Quando a gente fala em CBH, você fala numa bacia maior, né? É difícil para o CBH, claro que é importante o CBH participar, mas quando você pega uma microbacia, um pequeno córrego urbano, ou mesmo rural, né, o CBH ele tem uma visão mais macro, num todo da bacia maior. Né? E aí eu penso que uma parceria CBH com os conselhos municipais, né, e com a participação social nesses fóruns seria algo interessante. Existe uma lacuna, na verdade, aí, de legislação, de regulamentação mesmo do papel dos CONDEMAs, né, de como eles devem atuar, né, e até do própria gestão municipal dos recursos hídricos, porque a política de recursos hídricos ela é mais macro. Né? Então, por exemplo, você pega o Comitê da Bacia do São Lourenço, é uma área enorme, é uma área macro. Né? E quem vai olhar para as microbacias urbanas rurais? Deveria ser o município, a gestão municipal. Existem plano diretor dos municípios, que às vezes tratam disso, mas a execução, há uma meio que patina, meio que falta regulamentação para a efetiva participação e responsabilização dos gestores municipais e participação social nesse sentido. Muito bom. Estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas antes de te agradecê-la, eu queria te perguntar se a senhora quer dar uma contribuição, a senhora quer comentar algum ponto importante hoje na discussão da preservação da água, ainda mais a gente que está aqui no Dia Mundial da Água. Sim, eu penso, como eu coloquei aqui, que a questão de uma das grandes desafios é efetivamente colocar a agenda da água nas políticas públicas como prioridade, né, nos orçamentos. Uma das grandes alternativas para isso é instituir um instrumento de gestão que já está na lei federal e estadual, chamado cobrança pelo uso da água.
E em Mato Grosso existe um desafio enorme nesse sentido. Existe uma barreira imensa para instituir a cobrança pelo uso da água. Né? Eu penso que isso tem a ver com os grandes usuários, como eu já coloquei, o agronegócio, as hidrelétricas são os grandes usuários da água em Mato Grosso, e existe uma resistência muito grande nesse sentido. Apesar que já está mais do que provado em estudos e nas poucas bacias brasileiras que têm a cobrança pelo uso da água, que o valor é insignificante para quem está pagando. Mas é muito significante para a gestão das águas, porque esse recurso, que não é um imposto, é pelo uso. Você sabe que quando a gente paga a nossa conta de água em casa, né? A gente não paga pela água, a gente paga pelo serviço de captação, tratamento e distribuição. A gente não paga pela água em si, né? Mas o valor é muito baixo, na verdade, né? E baixo para quem vai pagar, especialmente para os grandes usuários, irrigantes, piscicultores, hidrelétricas, mas ele seria um recurso fundamental para melhorar, aperfeiçoar cada vez mais a gestão das águas em Mato Grosso. Eu penso que a cobrança pelo uso da água é fundamental e, obviamente, isso passa pelo fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas, que é fundamental também. Olha, muita gente deve estar querendo continuar a ouvir. E onde as pessoas podem te encontrar para, enfim, ver o que a senhora está produzindo, o que a senhora pensa sobre determinado assunto? Onde que as pessoas podem acessá-la? Eu estou à disposição, eu estou na Universidade Federal de Mato Grosso, no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu sou professora lá do departamento. Né? Tem meus dados, são públicos. Hoje em dia é tão fácil achar as pessoas. Meu currículo está na plataforma Lattes do governo federal, meu e-mail está lá na página do departamento, e eu estou à disposição. Né? Tem Instagram também? Tem Instagram também. Né? E posso estar divulgando, se não me engano, a Daniela Maimone. Olha, eu nem lembro direito do Instagram, mas enfim. Mas é só procurar lá, Daniela Maimone. Eu estou à disposição e estou sempre aberta para contribuir nesse sentido. É isso. Nós agradecemos muito a professora doutora Daniela Maimone de Figueiredo, que é pós-doutora em Recursos Hídricos e Ecologia Política, professora também da UFMT, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental e professora do mestrado em Recursos Hídricos, campus da UFMT de Cuiabá. Quero agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, a Usina Hidrelétrica do Prata, também os nossos apoiadores, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Gerência de Fomento e Apoio aos Comitês das Bacias Hidrográficas e também ao Centro de Pesquisa do Pantanal. Esse podcast, esse Papo de Bacia, discutiu a importância da água e também da preservação dos recursos hídricos em alusão ao Dia Mundial da Água. Eu agradeço muito a sua atenção. Não esqueça que você pode nos encontrar no Instagram, CBH São Lourenço, também no nosso site, cbhsãolourenço.wixsite.com e aqui no nosso canal no YouTube. Te vejo no próximo Papo de Bacia.